Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai saber como tornar o trabalho remoto mais organizado e eficiente e manter a saúde mental. Veja também no quadro Reinvenção na Pandemia as soluções encontradas por artistas para sobreviver durante a crise sanitária mundial. E no bloco de entrevistas, o advogado Alan Rocha fala sobre a pandemia da Covid-19 e os reflexos na Seguridade Social. Hora Extra está no ar. Com a pandemia, a nossa casa passou a ser o local de trabalho. Como tornar o ambiente mais adequado ao trabalho, evitar as distrações, fazer pausas necessárias e manter nossa saúde mental em dia? A psicóloga Gabriela Castro dá dicas de como tornar o trabalho remoto mais tranquilo, organizado e eficiente. Desafio. Essa é uma das palavras-chave que a psicóloga usou para explicar como fica a saúde mental de quem está trabalhando em casa nesses tempos de pandemia. Então, é importante estabelecer um ambiente de trabalho adequado, é importante que a gente entenda que a rotina, o estabelecimento de horários é fundamental para que a gente possa ter uma boa convivência, né, entre o trabalho e a vida doméstica. É importante que a gente também entenda que é preciso que haja pausas, né? Muitas vezes a gente começa o trabalho em casa e aí não faz aquelas pausas que a gente faria naturalmente no trabalho presencial. Às vezes tem aquela pausa para o cafezinho, a pausa para o almoço, e muitas vezes a gente acaba atropelando isso. Então, as pausas são fundamentais para o restabelecimento da saúde física e mental também, né? E quando o profissional não consegue se atentar para esses detalhes, a consequência pode ser o esgotamento. Então, acho que no começo a gente se organizou mentalmente para aguentar um pouco, que logo passaria, né? E a gente tem percebido que é uma situação que está se prolongando, que deve durar mais algum tempo. E eu entendo que isso pode, sim, gerar um esgotamento, um desgaste emocional, né? Em muitas pessoas, principalmente naquelas que não conseguiram se adaptar tão bem. A gente sabe que tem pessoas que se adaptam muito bem ao trabalho remoto, outras já encontram no trabalho presencial, né, a forma de funcionar melhor. Então, para cada um vai ter um impacto diferente. A servidora do TRT-18, Patrícia Vieira de Souza, sentiu na pele os efeitos negativos do home office. Ela é técnica judiciária e mãe de 3 filhos, 2 adolescentes de 13 anos e de uma pequena de apenas 3 anos. Trabalhando de forma remota desde o início da pandemia, ela tem se esforçado para conciliar os papéis de profissional e de mãe em casa, mas não tem sido fácil. Já aconteceu um momento no ano passado em que eu fiquei até de licença, por um esgotamento mesmo para essa situação. E eu vejo em vários momentos, sim, assim, a gente alterna, né? Um dia melhor, rendendo mais, às vezes até fazendo um horário a mais para compensar os momentos que dá aquela queda realmente na produtividade, no ânimo. Se para algumas pessoas o home office veio para ficar, para outras não é bem assim não. A Patrícia é um exemplo disso. Ela está ansiosa para voltar ao trabalho normal pelo bem da saúde mental dela. Não, eu gostaria de voltar à rotina normal, porque acredito que até o teletrabalho, né, seja interessante, mas uma situação normal do dia a dia, com escola, com um apoio que a gente tem, principalmente para quem tem criança, né, de parentes, esse apoio que a gente tem do dia a dia, para que a gente consiga ter esses momentos diferenciados, né, de trabalho, de cuidado, para que não fique tudo no mesmo momento, né, assim, uma sobrecarga de tarefas. Então, quem sabe num dia a dia normal, no futuro, eu posso até pensar, mas hoje eu estou doida para voltar. O artista talvez tenha sido mais afetado durante a pandemia. Teatros fechados, eventos cancelados. Muitos tiveram que procurar alternativas para sobreviver. Veja no quadro Reinvenção na Pandemia. Leite condensado, ovos, chocolates, leite, utensílios de cozinha. Essa é a nova realidade de Ziza, artista circense, produtora e empresária da área de eventos, que precisou se reinventar na pandemia. Então, a pandemia chegou, a gente teve que se reinventar, né? Saímos aí da área de eventos, que foi totalmente prejudicada por conta do lockdown, e aí tivemos que buscar alguma coisa. Então,
como a minha missão sempre foi levar alegria, satisfação para as pessoas, eu achei nos pudins essa mesma missão, levar doçura, satisfação e alegria. Então, por isso veio os pudins. Ziza conta que antes da pandemia estava com grandes projetos saindo do papel. Eventos grandiosos que acabaram ficando estagnados. A rede de artistas que trabalhavam com ela sentiram o baque, assim como milhares de profissionais dessa área de todo o Brasil. Tem muito colega de uma qualidade artística muito grande passando uns perrengues danados. Porque não está sendo diferente para ninguém, né? E não dá para você se reinventar da noite para o dia e uma quantidade muito enorme, porque tudo que você reinventa, você precisa de um consumidor. E aí você achar esse nicho do consumo e achar o dinheiro circulando para esse consumo, para você realizar, é tudo muito complexo, né? Por enquanto, Ziza vai continuar fazendo arte na cozinha. E quando a pandemia finalmente passar, os dois negócios devem continuar juntinhos, a arte e a culinária. Com certeza, arte, todo mundo precisa de arte. Pudim, então, nem se fala. Pudim é da P de pudim. Bom para mim e para você também. A reinvenção foi o caminho de vários artistas nessa pandemia. Mudar completamente de área, assim como a Ziza fez, foi a única saída para muitos deles. Mas para outros, a internet acabou salvando, ainda que com dificuldades. É o que nos explicou o ator Júlio Van. De acordo com ele, os artistas que conseguiram manter as atividades de forma online, como as lives, por exemplo, muitas vezes sofrem com a falta de reconhecimento e principalmente de remuneração. Então, nós estamos utilizando plataformas, meios digitais para fazer o nosso trabalho. Logicamente que para algumas áreas isso é um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Para quem já trabalhava com audiovisual, né, já é um pouco mais fácil. Para o pessoal que trabalha com música, né, fazendo shows e tudo mais, também é um pouco mais tranquilo. Mas para algumas áreas, por exemplo, que dependem, né, da presencialidade para poder realizar o seu trabalho, aí isso dificulta um pouco mais. Eu tenho uma posição razoavelmente confortável, vamos dizer assim, na questão da sobrevivência, né? Eu sou professor de artes, né, na rede federal de ensino, então eu tenho, vamos dizer assim, a minha renda garantida. Mas nós temos feito, né, esse trabalho sob a forma de lives ou sob a forma de vídeos gravados. Porém, uma coisa que não tem sido muito considerada, Marina, nessa perspectiva é assim, nós somos convidados para mostrar o nosso trabalho em festivais, em mostra, em espaços culturais e tudo mais. E, na maioria das vezes, nós não estamos recebendo nada por isso. Então, hoje nós estamos fazendo um trabalho a partir disso, falando assim, não, espera aí, se nós íamos para um festival e recebíamos um cachê, e além disso, recebíamos passagem para ir voltar, hospedagem, né? Tinha toda essa estrutura que nos era oferecida para participar daquilo. Agora, nós temos que receber pelo menos o mesmo cachê que a gente recebia antes. Júlio, assim como Ziza, confirma. Os colegas têm sofrido bastante com a pandemia. Mas ainda assim, eles mantêm o otimismo, seja se reinventando, superando, sobrevivendo. Se você não vê nada de positivo no que está acontecendo, você enlouquece, né? Você tem que aprender alguma coisa com isso. Eu sou professor, né? Então tem mais ainda assim. Dizer que é positivo eu acho temeroso. Assim. Eu acho que a gente tem que assumir a força da crise, né? E do que a crise trouxe à tona, né? Revelou, acirrou, né? E isso nos fazer pensar como que a classe artística está fazendo o seu trabalho, por exemplo, né? Porque nós estamos percebendo, por exemplo, que há um grande incentivo para o individual, o pensar em si, né? Enquanto que, para sobreviver a esse momento, sem o coletivo nós não conseguiríamos. Na minha acepção, eu acho que a classe artística será uma das que vai mais aprender com esse momento que estamos vivendo.
No próximo bloco, o advogado Alan Rocha fala sobre a pandemia da Covid-19 e os reflexos na Seguridade Social. Não saia daí, voltamos já. A pandemia trouxe muitas dúvidas para o trabalhador quanto aos direitos previdenciários. Muitos foram surpreendidos com o desemprego ou ficaram doentes. Quais os benefícios previdenciários que o trabalhador pode contar se contrair Covid, por exemplo, e ficar afastado por muito tempo e precisar de tratamento posterior para se recuperar de vez? Para falar sobre o tema, o nosso convidado de hoje é o advogado Alan Rocha. Seja bem-vindo novamente ao Hora Extra, doutor Alan. Muito obrigado, Fabíola. É sempre uma satisfação estar no Hora Extra com vocês. Para a gente também. Doutor Alan, a crise sanitária mundial, que nos trouxe problemas sociais e econômicos, também afeta em cheio o sistema previdenciário? Sim, afeta, e afeta de uma forma muito drástica. Em que sentido que ela afeta? A crise, ela reduz os empregos formais, leva uma boa parcela da população, do trabalhador, para a informalidade e com isso diminui o quê? A arrecadação. Um outro ponto também que ela afeta é o aumento do número de doenças. As doenças, invariavelmente, elas impedem o trabalhador de trabalhar. Ele acaba sendo acometido, até por sequelas da Covid, e ele estando impossibilitado de trabalhar, aumenta o quê? O número dos benefícios por incapacidade. E agora, então, né, o senhor mencionou, mais do que nunca os brasileiros precisam contar com um sistema de seguridade social forte e protetivo. Qual a relação que se pode estabelecer entre esse novo contexto e a recente reforma da Previdência que chegou a diminuir direitos? Exato. A reforma da Previdência ela vai de encontro a isso, né? Porque na medida em que o trabalhador precisa da proteção, e a proteção, é bom que se diga, é o princípio basilar do sistema previdenciário, a reforma da Previdência reduziu direitos em qual aspecto? Principalmente que afetaria no caso de uma pandemia que gera um maior número de pessoas infectadas e um maior número de pessoas que não conseguem desenvolver atividade laboral. Lá na aposentadoria, antiga aposentadoria por invalidez, hoje aposentadoria por incapacidade permanente, em que reduziu drasticamente o valor desse benefício. O valor desse benefício, ele, para aquele segurado que não tem um tempo de contribuição superior a 15 anos, ele vai ser, de uma certa forma, até proporcional, porque vai ser 60% do valor da média das contribuições, mais 1% do que superar dos 15 anos de contribuição. Então, isso, o que altera? Só para complementar aqui e deixar claro a quem está assistindo a nossa entrevista. Antes, a aposentadoria por invalidez, enquanto tinha inclusive esse nome, ela era de 100% da média das contribuições. Agora não é isso mais. E é uma redução muito significativa e essa redução vai doer aonde? No bolso do trabalhador. O senhor tem notícia de recentes aposentadorias por invalidez por conta da Covid? Sim, tem aumentado. Isso tem um aumento que ele é exponencial, ele deve ser considerado. Esse aumento, inclusive, ele tem que ser analisado dentro de uma análise bastante analítica para se chegar à conclusão de que essa doença, as sequelas que ela tem deixado na população são tão graves de gerar uma incapacidade total e permanente sem possibilidade de reabilitação profissional. Isso é um problema, né? E como equilibrar a redução de receita com o aumento de despesa? Qual seria a saída para a Previdência hoje? É uma conta difícil, né? Você equilibrar o momento em que os empregos formais que geram contribuição, que geram arrecadação para o sistema previdenciário reduz. Eu aumento o meu número de pedidos, o número de pedidos para benefícios por incapacidade especialmente aumentam. Também há um aumento nas aposentadorias programadas, né? Aquele que ainda tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que preencheu os requisitos antes da reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103, aquele que tem direito à aposentadoria por idade passa a pedir também porque teve redução de renda, ele não consegue mais esperar, ele não consegue mais se programar para ter uma aposentadoria maior.
O que se vê como uma possibilidade de, não vou dizer resolver esse assunto, mas atenuar, seria na economia. Tem que ter um investimento na economia para aumentar a distribuição de renda e com essa distribuição de renda, os empregos formais voltarem a acontecer, não ter esse número alarmante que o país vive hoje de desempregados, né? Número que supera aí 13 milhões de pessoas. Se a gente pensar isso aí, é algo que afeta muito o sistema previdenciário, afeta também a economia do país. Então, enquanto o país não tiver um investimento, um programa direcionado para que a economia volte a crescer, que a economia é o caminho, é a peça fundamental dessa engrenagem para que os empregos formais voltem, a Previdência vai sofrer muito com isso. Porque a hora que ela perde a arrecadação, aumenta o seu número de benefícios, essa conta, uma hora, nós vamos ter que discutir novamente, vamos ter que voltar a discutir, antes do que se espera, uma outra reforma da Previdência para manter esse equilíbrio atuário. Doutor Alain, a Covid, se equipara a doença ocupacional e em que situações? No meu entendimento, e eu vou deixar isso aqui bem particularizado, eu compreendo que aquele profissional que adquiriu, foi contaminado pela Covid no seu ambiente de trabalho, comprovando essa relação empregatícia, esse nexo causal, ela pode sim ser considerada como uma doença ocupacional. E aí, como uma doença ocupacional, ele tem direito ao benefício na modalidade acidentária, tendo todos os seus reflexos, inclusive no contrato de trabalho. Doutor Alain, em que casos o auxílio-doença pode ser deferido a quem se contaminou? O auxílio-doença é um benefício concedido por uma incapacidade temporária. Todo aquele que for contaminado pela Covid ou qualquer outra doença, em que ele esteja incapacitado de trabalhar por mais de 15 dias, ele tem direito de pedir e de solicitar o auxílio-doença. Ok, doutor Alain, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Alan Rocha sobre a Seguridade Social e a pandemia e suas consequências. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Alan Rocha sobre a Seguridade Social e a pandemia e suas consequências. Doutor Alan, e no caso da morte pela doença, pela Covid, os dependentes têm direito à pensão? Tem direito sim à pensão por morte. Todos aqueles que estão na relação de dependentes, que é o cônjuge, companheira, o filho menor de 21 anos ou maior de 21 anos inválido e os pais, na hipótese de não terem nenhum desses outros dois dependentes que eu citei aqui, o pai tem que ter a comprovação da dependência econômica, tem direito à pensão por morte. Agora, a pensão por morte é outro benefício que houve uma redução significativa na reforma da Previdência Social. Ela passa a ser de 50%, o valor dela, mais 10% por dependente. Mais um benefício, diminuído para o trabalhador. Agora nós vamos à pergunta da advogada e jornalista Janete Ferreira, que tem uma perguntinha para a gente, doutora. Olá, doutor Alain. É sempre muito bom contar com a experiência de profissionais como o senhor, um estudioso no ramo previdenciário. Mas a minha questão é a seguinte: a pandemia tem trazido diversas alterações no direito. Então a minha questão é, se a Covid gerar uma sequela que impeça a reabilitação profissional, o empregado, ele pode requerer a aposentadoria? É uma ótima pergunta. A Covid, se ela gerar uma incapacidade total e permanente e, consequentemente, não vai permitir a reabilitação profissional, esse segurado passa a ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, que é a mesma aposentadoria por invalidez. O senhor falou no bloco anterior que também foi diminuído o valor dessa aposentadoria, né? Também foi diminuído. Ela é de 60% da média das contribuições para quem tem até 15 anos de contribuição
e 1% a mais do que superar de 15 anos de contribuição dentro de um grupo de 12 contribuições. Doutor Alain, como que o trabalhador, o segurado, pode dar entrada aos benefícios, fazer o pedido do benefício? Hoje, a Previdência Social, e já há algum tempo isso acontece, é tudo de forma eletrônica. Não tem mais os pedidos nas agências do INSS. É tudo pelo sistema do Meu INSS. O trabalhador, primeiro, ele tem que ter um cadastro, ele deve se cadastrar, criar a sua senha do Meu INSS e ali ele tem todo o leque de tudo que ele pode pedir na Previdência Social. Não somente os benefícios, mas talvez ele precisa verificar o seu tempo de contribuição, ele tem acesso ao CNIS, ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse momento de imposto de renda, o extrato do informe do imposto de renda, ele também retira por esse sistema. Então, via Meu INSS, ele faz o pedido, tanto do auxílio-doença, como também da antiga aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por incapacidade permanente. Isso tudo pelo portal do INSS, certo? Portal do INSS, ele entra lá, inss.gov.br, cadastra-se no Meu INSS, tem um campo separado para isso, e através desse cadastro com uma senha, e essa senha é a mesma senha do portal Gov, para todos os serviços do governo federal. É a mesma, se já tem a senha do portal Gov, ele já vai ter acesso ao Meu INSS também. Existe atendimento por telefone também durante a pandemia? Também, bem lembrado, o atendimento por telefone é pelo 135, já um número conhecido, um número antigo de atendimento da Previdência Social, e faz praticamente os mesmos serviços. Só que a Previdência ela tem direcionado para que todo o processo dela seja eletrônico. Então, é uma tendência e é bom que o trabalhador já tenha essa adaptação, já tenha costume com isso, porque é o que vai acontecer, é o que já é uma realidade e no futuro isso não volta atrás. O senhor tem notícia de quanto tempo leva, se isso está demorando muito em razão da pandemia, as pessoas estão trabalhando remotamente, se atrasa um pouco na concessão desses benefícios após os pedidos? Fabíola, recentemente houve um acordo feito pela Advocacia Geral da União e foi homologado a Advocacia Geral da União, o INSS, e outras entidades como Defensoria Pública, Ministério Público, e foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, esticando um pouco os prazos da Previdência Social. Por exemplo, uma aposentadoria por idade, a Previdência tem hoje até 90 dias para fazer essa análise. Nas questões por incapacidade, é 45 dias. Houve no começo da pandemia um atraso, até por questão de adaptação. Todos nós tivemos que nos adaptar, todos nós tivemos que viver essa realidade e infelizmente estamos vivendo ela até hoje, até que tudo volte à normalidade. Mas hoje a Previdência já tem conseguido colocar isso num nível bem estável já. Doutor Alain, você escreveu em um artigo sobre Seguridade Social e Pandemia que, abre aspas, no cardápio de opções apocalípticas trazidas pela Covid-19, o menu vida sempre será mais importante do que o portfólio da economia. Essa discussão passa por uma nova reformulação da Previdência, que sofreu um duro golpe com a última reforma? O que o senhor quis dizer com essa frase? Eu quero dizer que é o seguinte, a vida sempre tem que ser valorizada acima da economia. Na minha ótica, o dever do governo é preservar a vida. Economia é importante? Economia, ela caminha juntamente com a vida? Sim. Mas no momento de pandemia, com tudo que nós estamos vivendo, as perdas humanas, as vidas que morreram, as famílias que estão em luto, eu preciso preservar e proteger as pessoas que estão. Eu vejo que essa é a principal missão de um governo. Não tenho a utopia de pensar que nós vamos ter uma reforma da Previdência para trazer novos direitos. Mas eu vejo que o governo pode, primeiro, antes de mexer novamente na reforma da Previdência, retirando direitos que já foram retirados, direitos que já foram sacrificados e quem paga essa conta é a população, é o trabalhador, eu vejo que ele tem outros caminhos para mexer. Eu vejo que o governo ele pode muito bem olhar para dentro, cortar muitas despesas que são desnecessárias, cortar na carne primeiro, principalmente no alto custo do governo brasileiro, que é para se manter estruturas que hoje podem ser muito bem adaptadas dentro de um novo conceito de modernidade, principalmente da informática, para depois ir trabalhar na população. A população já está sofrendo muito com a pandemia. Se tirar mais direitos, esse sofrimento vai ser maior ainda.
Muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui, esse assunto que afeta todos os brasileiros, né? Todos nós. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje nós conversamos com o advogado Alan Rocha sobre os impactos da pandemia na Seguridade Social. Você pode assistir essa entrevista também pelo canal do TRT no YouTube e acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho pelo portal, pelas redes sociais, pela rádio web. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima semana.